Medo, dor, solidão e desprezo. Essas são as coisas que rodeiam o enredo de Scorn. O jogo trouxe uma atmosfera de terror diferenciado, podendo até mesmo fazer pessoas se sentirem mal com o visual do jogo. Tudo no jogo parece ser vazio, você não tem qualquer coisa para interagir, as criaturas parecem querer morrer e ao mesmo tempo querem lutar pela vida delas. É nítido isso tanto no nosso personagem e nos personagens que encontramos pelo caminho. Isso define bem o conceito do jogo e o nome Scorn, que na tradução significa desprezo. A vida nesse jogo parece não ter sentido, e tudo é reutilizado. Criaturas sendo usadas como se fossem lixos, dando um teor de desprezo maior a tudo no jogo. O jogo inicia e não sabemos para onde devemos ir, o jogo não nos ensina nada, apenas joga essa realidade na nossa cara e devemos ir vagando procurando respostas sobre tudo dentro do jogo. E claro, mesmo terminando o jogo, resolvendo todos os puzzles, ainda assim fica difícil saber toda a história, até mesmo para quem sabe absorver bem a história do jogo. Como eu disse, tudo dentro do jogo é tão vazio. O jogo não nos mostra nada de como fazer as coisas, temos que aprender por si só. Do início até o final fica difícil de compreender toda a história sobre o jogo. E isso tem um sentido, que eu só fui entender depois de ler o artbook do jogo. Lá temos muitas informações sobre o desenvolvimento do jogo, sobre a história do jogo, sobre os elementos implantados. Foi lendo o artbook para encontrar resposta a respeito do jogo que eu vi que Scorn tinha uma narrativa tão nítida na nossa cara, mas propositalmente o jogo nos faz olhar para outra coisa. Quando iniciamos o jogo, vemos um ser deitado no chão e quando ele se desprende, vemos uma visão que não explica se foi antes ou depois, ou se é uma outra vida que vivemos, ou se é outro personagem. O jogo dá a entender que depois que caímos de um penhasco, ficamos desacordados, mas a verdade é pior do que isso. Nós realmente caímos de um penhasco, porém acordamos em um outro lugar. E depois de nos levantarmos, começamos a andar pelos corredores atrás de respostas. Pelo artbook, percebemos que tudo dentro do jogo tem um significado. Esse lugar onde estamos é uma fábrica, onde criaturas são reutilizadas. Essa civilização desse planeta onde estamos, de alguma forma, conseguiu fazer a junção de máquinas e seres orgânicos. Isso se deve ao que aconteceu no passado. Tudo indica que aconteceu uma guerra entre as civilizações. Os primeiros habitantes queriam evoluir a sua raça de alguma forma. E depois que eles criaram essa forma de reutilizar tudo orgânico, ou seja, os seus corpos, se iniciou uma formação de novos seres humanoides. Seres que foram usados para servir de energia. Assim como nós usamos animais para se alimentar, os habitantes criaram esses seres justamente para servirem de experimentos e testes. Porém, a cobiça por essa fome de querer evoluir, de transcender para uma raça superior, foi destruindo as próprias civilizações. Como diz o nome do jogo, o desprezo pela vida se tornou algo tão grande que já não importava mais. Se talvez era uma forma de evoluir, eles estavam fazendo isso. Não importava qual era o método, se era uma possibilidade deles evoluir, eles estavam fazendo. Com isso, em algum momento eles conseguiram fazer um ser com uma capacidade altíssima de inteligência. Eles já nasciam dessa forma, porém, por não serem um ser que poderia levar à evolução, eles passaram a servir de energia e combustível. E então começou a guerra entre essas duas raças. Ciborgues, seres misturados de máquinas e carne, contra homúnculos, seres que usavam da sua inteligência para construir máquinas. Um fato que eu não posso deixar de passar é que esse conceito de querer evoluir, de renascer, de se transformar em um ser eterno que nunca irá morrer, vem dos conceitos freudianos. E para mim que já estudei muito sobre psicologia, saber que esse jogo foi criado com base nesses conceitos faz a minha mente ficar muito claro a respeito do jogo. A psicanálise de Sigmund Freud diz que o nosso inconsciente é a parte mais significativa dos processos mentais. Falando resumidamente, sem fugir do vídeo, a psicanálise diz que a humanidade é movida pelo seu inconsciente. Um exemplo disso seria alguém que, por instinto, fugiu de algo para sobreviver. Não só o instinto tá ligado a isso, mas também o prazer. O prazer e o desejo nos faz querer alcançar algo. Na nossa adolescência até a fase adulta, por exemplo, ficamos fissurados com o sexo. Isso vem do nosso inconsciente. Se não é isso, é algo que nos dê prazer, seja sexualmente falando ou não. Pode ser uma música, algum esporte, algo do tipo. Você entendeu? Você se vê em um momento que necessita de algo e quer alcançar aquilo. E na teoria de Freud, é isso que estabeleceu a sobrevivência da humanidade. Esse impulso que vem do nosso inconsciente. O instinto. E em Scorn vemos essa analogia no jogo.
Tudo é destruído, sem vida, resultado pela cobiça de algo que vem do inconsciente dos humanoides. Eles queriam alcançar algo, mas toda escolha tem suas consequências, sejam boas ou ruins. Quando o personagem principal acorda e cai no penhasco, ele já é fruto de um loop. Não um loop temporal, mas de nascimento. Ele nasce já programado para ir para um lugar, e se caso ele morrer, uma outra forma de vida nasce com o tempo e com o mesmo propósito. Eles nascem de uma muralha feita de órgãos e ossos. Como eu falei no início do vídeo, tudo ali é reutilizado. A maioria dos corpos são pegos por máquinas orgânicas e reutilizados em algo. Isso podemos ver em todo o jogo, nas paredes, no chão, nas máquinas. E com essa reciclagem, os habitantes foram se destruindo aos poucos. Porém, as máquinas continuaram trabalhando, resultando no cenário que vemos no jogo. Seguindo na história, chegamos em uma parte do jogo onde temos que usar uma máquina, que ela acaba explodindo e matando o personagem principal. Podemos ver um líquido chegando até ele, mas a cena é cortada para outro ser acordando. Esse outro ser também sai de uma parede, mas parece ser em outro lugar. Seguindo no jogo, passamos por diversos locais até chegar no local onde morremos com outro personagem. Até que um parasita nos pega e se funde ao nosso corpo. Aqui podemos ver que o primeiro humanoide a cair se tornou um parasita. E que ele acordando do chão, não foi ele acordando como um humanoide, mas sim como um novo ser, já agora como um parasita. Ele se funde ao nosso corpo porque ele precisa sobreviver. Outra coisa que eu não posso deixar de passar é que o desenvolvedor disse que essa fusão entre o parasita e o segundo humanoide foi necessária, pois o parasita deu uma arma para o humanoide, já que ele não tinha nada para se defender. É por isso que o início do jogo é sem tutoriais. Do início ao fim não temos resposta de nada para que temos a imersão do jogo. O personagem principal é apenas um ser que pela coincidência nasceu naquele mundo. Não tem por que ele saber ou aprender algo, ele apenas passou a existir, sem ninguém como uma mãe ou um pai para ensinar algo sobre a vida. Os combates do jogo são péssimos propositalmente. O criador do jogo disse que nenhum ser ali realmente deseja lutar contra nós. Assim como o personagem principal, eles estão no mesmo barco, eles apenas querem viver de alguma forma, e isso é nítido no jogo. Se não atacarmos eles e deixar eles ir, eles nos ignoram e vão embora. É desconfortável ver essas criaturas nascendo defeituosas, sofrendo e morrendo logo depois do seu nascimento. Andando um pouco na história, podemos ver a rainha, um ser que dá luz aos outros bichos que lutamos. Nem sequer ela sendo esse ser monstruoso, mesmo assim ela não nos ataca. Ela gera tipos variados desses bichos, assim como a muralha, porém parece que ela somente gera seres defeituosos. Já na parte final do jogo, chegamos em uma parte onde está tudo que a raça humanoide fez para alcançar a evolução. Novamente podemos ver os conceitos de Freud naquele local. Uma estátua com pênis, peitos e outras estátuas com posições sexuais rodeiam esse lugar. Não é explicado, mas o renascimento passou a ser um tipo de adoração para esses humanoides, visto que para eles agora o renascimento simboliza o que eles queriam, a evolução. Foi por isso que nascemos nesse loop. Tudo nesse mundo está projetado para renascer, até que o ser mais evoluído nasça e transcenda para uma nova forma de vida. O personagem no final do jogo passa a sofrer com o parasita, já que a fome dele passa a aumentar ao decorrer do jogo, e então ele passa a consumir o nosso personagem, até chegar em um ponto que nós não conseguimos usar nenhuma máquina no jogo, e somos obrigados a tirar ele de alguma forma. Depois dessa cena voltamos para o centro, e depois de usar os homúnculos como forma de energia, finalmente podemos usar a consciência coletiva. Consciência essa que está interligada com diversos humanoides e outros seres que conseguiram chegar até ali. Essa parte do jogo, antes de entrarmos em outro corpo, é uma das mais bizarras em todo o jogo.
Depois dessa cena super bizarra, finalmente entramos em um novo corpo. Ser esse que é a nossa consciência transferida. E depois de conseguirmos tirar o nosso corpo daquela tortura, ficamos com o nosso corpo em nossos braços. Podemos alternar entre dois corpos e com isso usamos um deles para abrir uma porta que leva até um lugar que é o objetivo de tudo naquele mundo. Um lugar onde parece ser um portal ou outra consciência coletiva. Isso não é explicado em momento algum. A única coisa que podemos ver é que de longe aquilo parece ser uma nuvem com característica do corpo humano. E quando finalmente conseguimos alcançar o que todos daquela raça queriam, chegando perto desse tal portal, isso daqui acontece. O parasita novamente aparece e nos ataca. Porém, dessa forma ele faz uma fusão entre os dois corpos, se tornando apenas um, fardados a ficar naquele local para todo sempre, e sem ter o que ele mais queria: a evolução para um novo ser. Scorn foi um dos jogos mais enigmáticos que eu já vi. Foram poucos jogos que eu consegui ver que tinha toda essa narrativa por trás. Todos esses conceitos sobre psicologia e amor e desprezo à vida. Outro jogo que é simples, mas com uma beleza que poucos puderam ver. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu confesso que eu iria apenas narrar a gameplay até o final, mas depois de ver todo o enredo do jogo, eu precisei fazer um vídeo mais para o lado da reflexão. Eu gostei demais de fazer esse vídeo porque eu aprendi muito vendo a artbook desse jogo. Não pela história do jogo em si, mas os conceitos neles apresentados. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço que você venha compartilhar. Isso ajuda demais o canal e ajuda no crescimento do canal. Muito obrigado por assistir.